Então, num momento assim de tristeza, de dor, de preocupação, o Senhor está usando para fazer o povo dele entender que é um momento de grande colheita. Grande colheita. As pessoas estão em casa, têm tempo, podem ouvir, podem participar. E eu quero conclamar a New Life Church para se levantar nesse momento. E não ficar apenas cabisbaixo, mas se levantar e entender que Deus está nos dando um momento de muita oportunidade. Amém? Vamos pensar na palavra de Deus então um pouco. Eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para nós nessa semana, e eu gostaria que nós meditássemos hoje no Salmo de número 23. Salmo de número 23, eu vou ler todo o Salmo, o versículo 1 até o versículo de número 6. Você que está em casa, por favor, abra sua Bíblia, pega o seu telefone, acompanhe comigo, porque eu quero te levar a entender algumas coisas desse Salmo, muito preciosas. O Salmo começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou como a outra versão diz, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu acho que nós poderíamos ler novamente esse versículo, aí na sua casa. Vamos fazer ecoar a voz dos filhos de Deus, confiantes no Senhor. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo talvez seja, se não o texto mais conhecido da Bíblia, pelo menos nós podemos dizer que com certeza o lugar mais aberto já na Bíblia. As pessoas em casa costumavam deixar as Bíblias abertas em cima de um móvel, e geralmente era o Salmo 23, era esse lugar que a Bíblia ficava aberta, para que as pessoas pudessem passar e ver a Bíblia. Não quer dizer necessariamente que as pessoas estavam lendo, que as pessoas entendiam a mensagem do Salmo, mas é o salmo mais conhecido de todos os salmos da Bíblia. A minha pergunta e a minha preocupação é se ele é um salmo conhecido por saber que ele existe, que ele está na Bíblia, que ele é o número 23 e que ele fica aberto ali e que ele começa dizendo o Senhor é o meu pastor, ou se ele é um salmo experimentado pelos filhos de Deus. Deixa eu levar você a pensar comigo aqui numa linha. Quando eu estudava para ser pastor, eu fiz durante vários anos, em 2 etapas da minha vida, cursos de aconselhamento pastoral. E num desses cursos, estudando com uma pessoa que tratava muito de calamidades, ela havia sido a mulher que foi socorrer aqueles, pelo menos 2 dos grandes atentados que teve aqui nos Estados Unidos, as vítimas e as famílias. E ela nos disse assim: uma coisa que vocês nunca devem falar para alguém. Nunca digam assim: eu sei o que você está passando. Eu entendo o que você está passando. E aí eu fiquei pensando, porque, por exemplo, eu já perdi um irmão, vítima de um assassinato, um acidente. Uma pessoa foi brincar com ele com uma arma e deu um tiro na cabeça do meu irmão. O irmão logo acima de mim, e ele morreu aos 18 anos de idade. Então eu achei que eu podia dizer para uma pessoa que também perdeu alguém assim: eu entendo o que você está passando. Mas ela continuou explicando e disse o seguinte: por que nós nunca podemos dizer eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está passando? É porque a experiência, ela é vivida por cada um de acordo com o seu histórico, com o seu momento,
com o seu coração, com os seus traumas, com as suas dores. Então aquilo que foi muito doloroso para mim, foi também para alguém que perdeu um ente querido, pode não ter sido experimentado na mesma intensidade, pode não ter causado o mesmo impacto, pode não ter gerado o mesmo estado depressivo, pode não ter nos levado para um canto da vida, tanto quanto o outro. Então ela disse o seguinte: cada um experimenta a sua dor de acordo com a sua própria existência. E eu fiquei me lembrando dessa palavra e fiquei pensando nos Salmos. Como que o Salmo 23 não pode ser aplicado a qualquer um indiscriminadamente, como se dissesse assim: é o Salmo do Supremo Pastor às suas ovelhas, porque não basta saber do Salmo, entender o Salmo, conhecer o Salmo, é preciso experimentar o Salmo. E o Salmo só é experimentado, preste atenção, esse Salmo só é experimentado através de uma experiência pessoal com o pastor, que o salmista relata. É preciso experimentar dele. O Salmo é fruto de uma experiência do salmista. Parece que ele está derramando o seu coração, ele fala de experiências dele, ele fala do seu experimentar de Deus, do seu experimentar do pastor, do seu experimentar daquela relação. Então hoje de manhã minha oração é que esse Salmo possa ser experimentado por todos nós. Por nós aqui na igreja, esse grupo pequeno que está aqui, levando a palavra de Deus à sua casa, a você que está no seu lar, a você que está me ouvindo, que você já não conheça mais do Salmo, que você não diga assim: eu sei o que o Salmo 23 diz, eu já decorei esse Salmo, eu conheço as palavras, que você diga assim: eu experimentei o Salmo 23, porque eu tive uma experiência com o pastor do Salmo 23. E também eu me lembrei de uma outra coisa que aconteceu há quase 15 anos atrás, talvez mais. Eu estava ouvindo um pastor americano que na época ele fazia um ensino da Bíblia, e ele disse assim sobre o Salmo 23: eu vejo o Salmo 23 como um stress buster, um eliminador de estresse, aquilo que pode desintegrar o estresse na nossa vida. E eu ouvi ele falando aquilo e fiquei pensando: por que o Salmo 23 pode ser um exterminador do estresse, um stress buster na nossa vida? E olha que nós estamos precisando nesse momento. Porque eu não sei se você sabe, a palavra stress, ela é uma palavra emprestada de uma outra área da ciência, mais precisamente da área da engenharia, porque stress é colocar uma pressão forte demais num elemento qualquer, até que ele, não resistindo mais à pressão, ele possa ser deformado. É daí que vem a palavra stress. E nesse momento nós estamos sendo testados, apertados, encurralados, empurrados, e estamos debaixo desse stress. Mas o Salmo 23 pode ser esse stress buster? Ele pode ser um exterminador de estresse na minha vida, na sua vida, na vida desse povo ao redor da face da terra que teme de forma tão forte hoje um vírus chamado corona. Será que pode? Bom, eu vejo nesse salmo não só a possibilidade, eu vejo a certeza de que através desse relacionamento, do conhecimento do Supremo Pastor, aqui que não é outro a não ser Jesus Cristo. No Velho Testamento, a palavra Deus ali está presente no salmo, mas nós sabemos que o pastor das nossas almas é Jesus de Nazaré, e esse conhecimento dele não pode apenas aliviar momentaneamente um estresse, pode nos fazer viver de forma tão segura que os ventos da vida não exerçam pressão forte o suficiente a ponto de transformar a essência de quem nós somos. Porque vai passar essa crise, mas virá outra. Com certeza, irmão. Nós teremos outras. Alguém me ligou essa semana e me disse assim: pastor, você se lembra? Eu tenho 54 anos de idade, acho que a pessoa achou que eu estava velho demais. Ele falou assim: você se lembra de algum outro momento da história que aconteceu isso? Não, eu posso não ter vivido, mas se você olhar para a história passada, você vai ver vários momentos em que o mundo viveu uma crise, uma pestilência, uma calamidade,
infinitamente maior do que essa. Eu não estou diminuindo essa, eu estou apenas dizendo que crises vêm e vão. Então não adianta buscar estresse para aliviar o problema, o medo do coronavírus. É preciso conhecer o supremo pastor das nossas almas para que a nossa vida seja livre desse terror que assola as pessoas no momento de crise. E a gente tenha estabilidade emocional, espiritual, para poder viver elas. Então, uma das coisas que eu vejo nesse salmo que eu queria te ensinar é que talvez esse seja o momento de você parar de falar sobre Deus e começar a falar mais com Deus. Pare de falar mais sobre Deus. Nós somos pessoas muito bem informadas, nós temos instrução a respeito de quem é Deus, nós sabemos a Bíblia, nós conhecemos versículos, nós sabemos o que falar sobre Deus e nós falamos muito sobre Deus, mas muitas vezes a nossa fala não reflete a experiência que temos com Ele, porque nós não falamos com Deus, nós falamos sobre Deus. O salmista, numa mensagem de esperança, eu creio que para ele mesmo, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz: o Senhor é o pastor geral, o Senhor é o pastor do mundo, o Senhor é o pastor da nação de Israel, o Senhor é o pastor de todos os povos. Sim, ele é, mas ele é para o salmista o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas. Eu acho que é momento de nós pararmos de falar mais sobre Deus e começar a falar mais com Deus. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa na Bíblia essa semana de quantas vezes aparece uma ordenança bíblica de orar. Orai, ore, orar, enfim. E eu não pude catalogar de quantas foram as vezes que a Bíblia Sagrada nos instrui a orar ao nosso Deus, a clamar a Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: orai sem cessar. A Bíblia nos ensina do Gênesis ao Apocalipse que o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, clamar, falar comigo, eu vou ouvir. Hoje é um dia mundial de oração e de jejum. Mais de 1.500 igrejas ao redor do mundo, inclusive a New Life Church, está participando de um dia de quebrantamento, de jejum, de oração, pedindo a Deus: Senhor, ouça o nosso clamor, estende a tua mão, move o teu braço, Senhor, passa a tua mão sobre a terra e tira esse vírus. E isso é muito importante. E eu quero conclamar os membros da New Life que estejam de jejum hoje. Se você não pode ficar o dia todo, fique até a hora que você quiser. Se você tem aquele belo almoço marcado, empurra ele um pouquinho, quem sabe ele vira jantar. Vamos nos dobrar na presença do Senhor. Mas irmãos, nós somos o povo que deve orar, não porque tem um vírus aí fora, mas é porque nós temos um pastor, que a nossa interação é o que sustenta a nossa vida. Pare de falar sobre Deus, pare de dar aula de Deus para os outros. Comece a falar com Ele. Diga para você mesmo, como Jesus falou das suas ovelhas, Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas, dizendo que Ele era o supremo pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz do salteador, elas não ouvem a voz do ladrão, elas não ouvem a voz do destruidor, elas ouvem a minha voz e elas não seguem outro, porque elas sabem distinguir entre a minha voz e a outra voz, ou as outras vozes que ecoam em nossos ouvidos. Mas parece-me que o povo de Deus não reconhece mais a voz de Deus. Eles reconhecem as calamidades expostas nas notícias verdadeiras ou sensacionalistas, não importa. Eles reconhecem outras vozes, mas não conhecem a voz do seu pastor. E por isso não há calma, não há paz, não há estabilidade emocional, espiritual. Alguém me disse que parece que vai ser o fim do mundo dessa vez. E eu fiquei pensando no que a pessoa me disse e disse... Eu tive vontade de dizer, mas respeitando o momento de angústia da pessoa, eu consegui, o que é difícil para mim, refrear a minha língua. E eu fiquei pensando assim, e se for? E se for? Porque tem um dia que será. Aliás, a gente prega que um dia o Senhor virá. E Ele virá, depois dada a ordem no céu, tocar das trombetas, o Senhor Jesus virá, e Ele voltará com a sua milícia de anjos para buscar os seus filhos para a nossa casa eterna. Um dia será. É este? Não sabemos. Mas um dia será. Mas a pergunta não é que dia será este, a pergunta é: o que será de você neste dia?
Esse dia vai te assolar com angústia, com dor, com perturbação, ou esse dia vai trazer a você a serenidade no meio da tempestade de saber que o meu pastor cuida de mim, que o meu pastor está presente. Então eu quero pedir a você, se você quer tirar essa angústia do peito, eu quero te ensinar que se você quer viver uma vida mais intensa, mais equilibrada, mais madura, mais estabilizada, espiritual, emocionalmente, fale mais com Deus do que você fala sobre Deus. Mas o Salmo mostra uma outra coisa muito interessante. Eu sei que diversas pessoas já devem ter dito isso para você. No momento da dor, a gente corre para Deus. Até gente que inventa uns versículos bíblicos, né? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor, né? Nada a ver, nada a ver. Às vezes a dor nos aproxima mesmo, como eu vou dizer aqui agora, mas o amor de Deus é muito maior do que qualquer dor para nos atrair a Ele. Mas os vales da vida nos aproximam de Deus. Isso é certo. Isso é certo. É só ter uma aparente desgraça. É só nós sermos abatidos por notícias catastróficas. É só nós percebermos, e eu acho que é isso que as pessoas não estão pegando dessa crise. Eu não sei se vocês aqui pensaram sobre isso. Você aí na sua casa pensou sobre isso. O que mais me abateu, não abateu no sentido de me deixar abatido, o que mais sobreveio sobre mim, nesses dias, foi a percepção da fragilidade humana. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos como a flor, que está bonita hoje, mas amanhã ela está murcha. A Bíblia fala que a nossa vida é passageira, que é como uma névoa, que é levada pelo vento, que é dissipada. Mas eu acho que a gente não entende isso. Mas agora nós não só entendemos, nós experimentamos. Nenhum de nós hoje, aqui, ou você que está me ouvindo de outro país, de outro continente, vive a mesma vida que vivíamos 10 dias atrás. Mas não demorou 10 dias para ela mudar, sua vida mudou de um dia para o outro. Tudo aquilo que você havia edificado ficou em pausa, ficou on hold, tá esperando o que vai acontecer. Investimentos foram drasticamente afetados, a vida das pessoas, o ir e vir, famílias que estão separadas, a nossa vida é frágil. Mas entenda isso, eu acho que esse vírus, ele vai cumprir um grande propósito na vida de milhares e milhares de pessoas. É fazer com que as pessoas entendam que o braço mortal não garante segurança. Não garante segurança. Nossa vida é frágil e nos vales da vida nós nos aproximamos muito mais de Deus. Há uma coisa muito interessante nesse salmo e eu queria chamar a sua atenção para ele. Se você olhar no versículo de número 3, dependendo da versão que você tem, não aparece a terceira pessoa. Aliás, todo esse salmo só tem as 3 primeiras pessoas do singular. Não tem uma pessoa do plural, nenhum pronome pessoal no plural usado nesse salmo. É um salmo que tem que ser encarnado, é um salmo pessoal. Não aparece ele, mas você pode colocar, por causa da conjugação dos verbos, a mesma coisa. Ele restaura o meu vigor, ele me guia nas veredas da justiça. Está usando ele. Mas quando chega no versículo de número 4, ele muda o versículo para a segunda pessoa do singular de uma forma muito mais intimista. E a versão em inglês eu acho que fala para a gente muito legal sobre isso aqui. Vamos ver em português primeiro. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é mais ele, agora é você. É como se fosse assim, eu estou falando de alguém que está um pouco para lá, mas agora eu me refiro a alguém que está muito próximo de mim. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. For you are with me, diz a versão em inglês. Você está comigo. É disso que eu estou dizendo. No momento dos vales, nós nos aproximamos muito mais de Deus. Mas proximidade não quer dizer necessariamente experiência. Eu já comentei com o chefe Tiago isso. Eu estava na Califórnia uma vez, eu gosto muito de culinária. E eu pensei assim, eu vou no restaurante X lá na Califórnia. Olhei, planejei, peguei a roupinha que dava na noite.
o bonito, veste a roupa bacana, chamei a Ana, falei, vamos lá no restaurante, tal. Cheguei na porta. Tinha um restaurante muito discreto, porque geralmente esse restaurante assim muito fancy, eles não têm nem nada. Tinha uma coisa muito discreta, mas tinha assim, so you can know us, para você nos conhecer. Aí peguei, era um livro que falava sobre a vida do chefe, sobre os ingredientes de onde que vinham e tal. E lá mais para o final estava assim, a sua experiência conosco. Significava o que você ia comer. Quando eu abri a página, irmãos, estava o preço da experiência. Estava o preço da experiência. E eu não tinha nem batido na porta, nem aberto a porta ainda. Abri, aí virei para a Ana e falei assim, muito perto, mas não dá para experimentar. Voltamos, proximidade não quer dizer experiência. Quer ver uma outra coisa? Eu já viajei inúmeras vezes que eu passo pela primeira classe no avião. E veja que as pessoas que já entraram, já estão bebendo alguma coisa, já tiveram os seus casacos guardados, estão lá ajeitando o cobertor que eles vão usar, o travesseiro, e eu estou olhando para o que me espera um pouco mais para lá, aquele travesseirinho desse tamanho, com a televisãozinha desse tamanho, o cobertorzinho dentro do saquinho de plástico. Proximidade não quer dizer experiência. Não quer dizer. Você pode frequentar uma igreja, você pode ser parte de um pequeno grupo, você pode estar com a Bíblia aberta, você pode se aproximar e não ter uma experiência com Deus. O salmista, ele mudou esse pronome porque ele estava falando da experiência dele. O Senhor é o meu pastor, então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, I shall fear no evil, não temerei mal nenhum, porque você está comigo, é o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu pastor, Ele estará comigo. E interessante que a experiência de Deus não nos livra dos percalços da vida, porque Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas sabe o que a experiência com Deus nos livra? E eu acho que nós precisamos tanto disso agora. Quando Ele diz assim, I shall fear no evil, eu não temerei ou eu não terei medo, porque o problema não é passar pelas circunstâncias tumultuosas da vida, vírus, enfermidade na família, perca de alguém que a gente ama, crise financeira, abalo na estrutura imigratória de um país. Não, o problema não são as situações, o problema é o medo que se instala. Só que quando o Senhor é o nosso pastor, nós andamos nessas situações, porque não existe essa conversa de que porque nós somos de Deus, a vida será lisa para nós, a vida será sem problemas, sem dificuldades. Isso é uma grande mentira. Nós enfrentamos, e você pode estar dizendo assim, mas o versículo primeiro fala, espera, eu volto nele daqui a um minuto. Nós passaremos, mas o medo não nos assolará. Porque hoje o grande problema é que as pessoas estão se adoecendo de um medo que lhes abate, e o medo de não ter comida, e o medo das minhas economias se dizimarem, e o medo de que chegue na minha família, e o medo disso, eles estão atravessando o vale da sombra da morte, morrendo de medo. Mas o Salmo diz que aquele que tem o pastor como seu Senhor, ou o Senhor como seu pastor, anda pelo vale da sombra da morte, mas não é assolado, não é abatido, não é tomado por esse medo que está consumindo as pessoas. Eu queria que você orasse na sua casa. Você pode fazer isso agora, você pode fazer enquanto eu estiver falando, você pode fazer no final da minha mensagem aqui junto comigo. Você dissesse, Deus, eu preciso te conhecer. Aliás, tem uma música que a gente canta, né? Diz assim, Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais... te entender. A tua, me ajuda aí, o que diz? A tua voz, a tua face eu quero contemplar, é isso, nós estamos precisando disso, irmãos. Nós precisamos parar de ser pessoas que apenas falam sobre Deus e pessoas que falam com Deus e falam tanto com Deus que se tornam tão íntimos numa experiência que quando a vida tem os seus reveses, nós sabemos nas mãos de quem estamos. E de que Ele nos conduzirá através desse vale, com a sua presença, com a sua vara, com o seu cajado, que nos consolam. Porque na hora do medo, nós precisamos de confiança. E é exatamente isso que a presença de Deus traz.
Mas eu falei que no versículo de número 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como que o Senhor acabou de dizer que na vida nós teremos muitas lutas e percalços e dificuldades e tal? Então o versículo está se contradizendo: eu sou do Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não funciona? Pensa um pouquinho comigo. Durante anos eu também tentei e lutei na compreensão desse texto. Vamos imaginar que você seja uma ovelha? Não sei se é difícil para você se imaginar uma ovelhinha, mas a ovelha tem fome? Tem. Vou explicar como se explica para uma criança, tá? A ovelha tem fome? Tem. Oh, mas ela não tem pastor? Então como é que ela tem fome? Está errado? Não, é natural da ovelha, de qualquer animal, de qualquer ser humano, ter fome. A ovelha tem sede? Tem. Mas ela não tem pastor? Como é que ela tem sede? Então, se tem pastor, nada me faltará. Não pode faltar a água, não pode ter sede, não pode ter fome. Está errado, queridos. A ovelha tem necessidades normais, mas ela tem um pastor que conhece as suas necessidades e que sabe prover para ela. Então, o Salmo de número 23, versículo 1, não está dizendo que ser ovelha do rebanho do Senhor será como se tudo na vida tivesse se transformado e agora nós não vamos ter mais nada que nos falte. Pensa comigo, você não tem carências? Eu tenho. Eu tenho certeza que você tem. Você não sente falta de algumas coisas? Você não tem desejos? Não tem épocas e momentos da vida em que você diz para você mesmo: está me faltando isso? Afeto, carinho, presença, sustento, seja lá o que for, compreensão. Onde é que está a contradição? A contradição não está no texto. A contradição está num desejo humano de criar para si uma divindade que resolva todos os nossos problemas sempre, da nossa maneira. Deixa eu te ensinar uma coisa. O nosso descanso só vem do conhecimento da bondade de Deus. A ovelha tem fome, mas ela tem um pastor que entende que é a hora da ovelha comer e leva aquela ovelha para o lugar que tem alimento. O pastor sabe a hora do dia em que os predadores estão mais à caça, ele recolhe o rebanho e traz para o aprisco, para o curral. E ele mesmo fica de guarda vigiando as ovelhas. Quer dizer que não tem perigo? Não, tem muito perigo. Tem predadores, mas ele está vigiando. Quando aquelas ovelhas têm sede, ele leva para o lugar que tem água. Eu e você só conseguiremos descansar quando nós mudarmos o versículo 1 do Salmo, para entender que o que o Salmo está dizendo é que eu e você não teremos nenhuma falta daquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Nós não teremos falta daquilo que o pastor sabe ser o melhor para mim. Sabe ser o que eu preciso naquele momento da minha vida. Muitos de nós estão tentando buscar estabilidade no estoque de alimentos. E eu não estou criticando de maneira nenhuma quem com coerência fez compras para sua casa, não é isso. Mas vamos ser sinceros. Quanto tempo dura um estoque? Para quanto tempo você consegue estocar? Para quantos meses você consegue colocar alimento na sua casa? E olha, será que você não está fazendo exatamente, presta atenção comigo, não entendam que eu estou dizendo que é para vocês agirem de forma incoerente. Vá lá, faça a sua compra, tenha na sua casa. Se você tem crianças em casa, tenha as coisas que as crianças precisam. Se você tem pessoas em nível de risco, cuide disso. Mas cuidado, irmãos, para que a gente não seja o personagem de uma parábola do Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus Cristo conta de um homem que diz assim: veja, o resultado do meu trabalho, da minha plantação, rendeu tanto, que farei com tudo isso? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores, colocarei tudo lá e direi para minha alma: alma, tens em tesouro, tens em armazenamento, tens ali ajuntado
tudo o que você precisa. Viva regaladamente, descanse. Você se garantiu. Mas haverá uma voz ecoada do céu que diz assim: louco, louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você juntou? Não vou nem dizer para quem fica, não. O que adiantou? Eu temo que nós estejamos perdendo a oportunidade de entender que descanso, em última análise e na sua total e completa significação, só vem do conhecimento da bondade de Deus. Deus é bom? Viva como tal. Você crê que Deus é bom? Viva como tal. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No meio da crise, no meio da alegria, no meio da bondade, no meio da falta, no meio da fartura, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão. Então, de nada eu terei falta. De nada eu terei falta. Eu não terei falta no vale da sombra da morte. Não que todos os vales da minha vida sejam vales de luzes, sejam vales de beleza, sejam vales de celebração, sejam vales de festividade. Não! Serão vales de tristeza, de dor, de escuridão. Mas mesmo ali eu não terei falta. Porque aquilo que o Senhor, que é o meu pastor, e o pastor, que é o meu Senhor, sabe do que eu e você temos carência. E isto jamais nos faltará. O problema é que a gente não ouve, e a gente não escuta essa voz, e não escutando, e não ouvindo, e não conhecendo, não experimentamos. Por isso eu termino minha reflexão com vocês nessa manhã, com o título da mensagem que deve estar na tela atrás de vocês: Na presença do Pai. Irmãos, se você não conhecer a Deus por experiência pessoal, eu acho que a gente poderia, e aqui, usando fora do contexto que a Bíblia diz, você poderia se comparar com aquele que construiu a sua casa sobre areia. Não, mas eu sou crente. Como é que é a casa sobre areia? Casa sobre areia é para quem não é crente, eu sou crente. Não, não é para quem é crente ou para quem não é crente. A diferença do texto no Novo Testamento é quem construiu a casa na areia e quem construiu a casa na rocha. Não interessa, não está falando, é claro, está falando do seu relacionamento com Deus, mas não nessa frequência de igreja. Porque tem muita gente agora que está parecendo quem construiu a casa sobre a areia. Vem a chuva, chamado coronavírus, vem o vento, chamado prateleiras vazias no supermercado, vem, sei lá mais o que, um tremor de terra chamado não pode sair de casa, e a casa cai. A casa cai porque a base não segura nessa hora. Mas há aqueles que construíram sobre a rocha, bate os ventos, batem os mesmos ventos que bateram na outra, cai a mesma chuva que caiu na outra, mas ela permanece. Irmãos queridos, nós precisamos experimentar Deus. Experimentar. Você precisa personificar, criar o seu próprio Salmo 23. Você precisa reescrever uma parte da Bíblia para você, não dizendo que o texto sagrado precisa ser reescrito, mas eu preciso ter o meu Salmo 23, você precisa ter o seu Salmo 23, ou o Salmo do salmista tem que ser reinterpretado por mim e por você, a ponto de nós podermos dizer: eu escrevi esse Salmo. O Senhor é o meu pastor. Ele não é o pastor da igreja que eu frequento, ele não é o pastor da denominação que eu sigo, ele não é o pastor do conjunto de normas que eu compreendo serem mais bíblicas do que essa ou do que aquilo. Não, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem sabe nós precisamos da experiência de Jó. Senhor, eu te conhecia. Olha bem, irmãos, proximidade não quer dizer experiência. Quando Jó passa pelos momentos de crise, começam a aparecer os seus amigos que interpretam o seu sofrimento, e alguns, até a sua mulher, entra na história das interpretações e diz: você está assim por causa disso, por causa daquilo. E Jó sondava o seu coração e olhava e se percebia um homem justo segundo aquilo. E a própria Bíblia diz, aliás, não foi a própria Bíblia que diz, Deus diz sobre Jó: homem bom,
justo, correto. Vistes o meu servo Jó? Ao que Satanás responde: mas o Senhor o cerca de todos os bens também, toca, permita eu tocar na vida dele, só vai ver se ele não amaldiçoa o Senhor. E Jó, olha bem, que conhecia, que falava sobre Deus, depois de passar todo sofrimento, dor, angústia, tristeza, lá na frente, quando a sua vida está sendo tocada por Deus, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu acho que a grande maioria dos cristãos estão na primeira etapa da vida de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, eu escuto sermões com o seu nome, eu escuto rezas e orações com o seu nome, eu vejo pessoas falando do Senhor, eu falo do Senhor, daquilo que me foi possível conhecer através do livro chamado Bíblia. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas, irmãos, o que aliviou Jó naquele momento? Filhos já tinham partido, reputação acabada, a saúde, um sofrimento inimaginável, pegar pedaços de tijolos e de telhas para raspar a pele para ver se trazia algum alívio. Toda a cidade olhando para Jó como desprezível. Sua riqueza desceu pelo ralo. Assim como nós estávamos falando agora há pouco, na fragilidade de um dia para o outro. No mesmo dia matam os filhos, roubam os animais. Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino de ter vivido daquela maneira, conhecido só de ouvir falar. Foi por isso que ele pôde dizer: bem sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Se nesse momento da sua vida você for capaz de experimentar Deus, você vai ter histórias para escrever, que outros irão se inspirar nela. Do momento da tristeza, do momento da angústia, do momento do pânico, surgiu um homem diferente, uma mulher diferente. Porque conheceram, experimentaram a Deus. E alguém me disse no início desse culto aqui, antes de eu subir para pregar, de uma palavra que Deus colocou no coração dele nessa manhã: no céu não tem pânico. E não tem, queridos. Está tudo no controle das mãos de quem? De Deus? Por que você não fala: está tudo no controle das mãos do meu pastor, do meu Senhor? E se está no controle do meu pastor, do meu Senhor, as ovelhas entram para o curral, para o aprisco e descansam. Descansam. Mas eu não sei se você que está me ouvindo realmente crê que está nas mãos de Deus. Aliás, eu acho que você crê que está nas mãos de Deus. Eu acho que a dificuldade é de você crer que esse Deus que está nas mãos dele não é só poderoso, capaz, distante, transcendente, ele é imanente. Ele está lá, mas ele está aqui. Eu acho que a dificuldade é de você transformar o Deus poderoso em Deus pastor, em Deus Pai, seu Pai, seu pastor, seu pastor. O Senhor, diz aí comigo você, é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o medo não me assolará, o medo não tomará conta da minha alma, o medo não me abaterá, porque você, e não é desrespeito a Deus, é intimidade, porque você, meu pastor,
meu Senhor, meu Deus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, a tua presença me sustenta. E eu sei, Senhor, eu sei que um dia habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche os seus olhos comigo, querido. Pergunte para você mesmo, pergunte para você mesmo: o que é que eu sei de Deus? Mas cuidado para você não responder que já fez cursos de estudos bíblicos, de ETADs, de seminários teológicos, já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Cuidado! Proximidade não quer dizer experiência. Você já esteve próximo de coisas que você não pôde experimentar por uma razão ou por outra. Qual é a experiência que você tem com Deus? E nessa manhã, se você puder orar comigo e disser: Senhor, eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Eu sei que tudo que existe veio a existir por causa da tua palavra. O Senhor não usou uma matéria pré-existente para reformatar e fazer algo diferente. O Senhor criou do que não existia. O Senhor disse: haja e houve. O Senhor criou os céus, a terra. O Senhor criou tudo que há. O Senhor criou as estrelas, as galáxias. O Senhor botou nome em cada uma das estrelas. O Senhor chama ela pelos nomes e elas te obedecem, Senhor. Tamanho é o teu poder. A tua voz ecoa pelo espaço, ó Deus. A tua presença faz emudecer. O teu poder abala a terra, Senhor. É a visão apocalíptica. Eu voltei e vi-me essa voz, voltei para ver quem falava comigo e vi um semelhante ao Filho do Homem. Eu sei de tudo isso, nós sabemos de tudo isso, Senhor. Mas muitos de nós nessa manhã não sabem que esse Deus, com todos esses adjetivos que lhe são próprios, escolheu um título para nós: ser o nosso pastor, ser o meu pastor. Quem sabe você pode entregar a sua vida para Jesus agora, querido. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa transmissão, renda-se aos pés dele, não desse Deus histórico, da religião, não, o Deus que é seu Pai, que te acolherá no momento da angústia, que colocará o bálsamo de Gileade sobre a sua cabeça, o Deus que, pela sua bondade e misericórdia, exercida sobre a nossa vida, silencia os temores e os medos, diz para o mar do coração: emudece-te, pronuncia para os ventos da vida: para que você possa orar o Salmo 23, quem sabe escrever o seu próprio. Faça isso, convide-o a entrar no seu coração. E mesmo você que é membro de uma igreja, que já foi batizado, mas que nunca teve uma experiência pessoal de conhecer o pastor, ore agora e diga: Senhor, tire dos meus olhos toda escama, toda venda, tire dos meus ouvidos todo argumento pré-concebido, Senhor. Senhor, eu quero experimentar o que é ser uma ovelha no rebanho deste pastor. Senhor Jesus, tenha misericórdia do teu povo. Nós oramos agora juntamente com os irmãos da Ásia, da Europa Oriental e Ocidental, das Américas, povo de joelho, clamando: Senhor, lembra-te de nós, lembra-te de nós. Dá fim a esse vírus, tem misericórdia. Nós nos juntamos agora num clamor também, Senhor, de perto e de longe. Mas, ó Deus, eu quero levantar um outro clamor, que não sejam só joelhos dobrados e mãos levantadas de medo do mal,
Sejam joelhos dobrados e mãos levantadas, de desejo de falar com aquele que é nosso. Não é só para livrar do mal, Senhor. É para dizer: Deus, o Senhor é o meu pastor. E que assim haja calma, paz, transformação. A igreja do Senhor na face da terra pode sair disso muito mais forte, Senhor. As profecias da desgraça, de que igrejas fecharão, elas podem estar se referindo a prédios que não vão mais poder abrir sua porta por uma razão ou por outra, mas jamais silenciará a igreja do Senhor, porque a promessa do Senhor é que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Ela vai sair disso muito mais forte, Senhor, muito mais cheia de Jesus, muito mais cheia do Espírito, muito mais cheia de graça, muito mais cheia de relacionamento, dizer: eu sei quem é o meu Deus, e é nele que eu confio. Nossa esperança não estará em homens. Senhor Jesus, vem e toma cada casa agora, cada pessoa, enche da tua presença, transforma. O evangelho vai alcançar pessoas, gente vai se render a Jesus, vai conhecê-lo. O medo será dissipado, não porque compraram um amuleto, o medo será dissipado porque estão debaixo da asa do Onipotente. À sombra dele nós descansaremos e diremos: eu direi do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, Deus meu. Te amamos, Senhor, te amamos, nosso Deus, nosso Pai, nosso pastor, dono da nossa vida, aquele que marcou a nossa vida com as experiências de chamado, de amor, de abraço, de proximidade. Nós te amamos, ó Deus, dentro das nossas casas, sem poder trabalhar, nisso ou naquilo, não importa, nós te amamos, e não te amamos para que o Senhor venha e resolva um problema, nós te amamos porque com o problema ou sem ele, a nossa vida só tem real significado neste amor que constrange, que muda, que cura, que sara, que arrasta para ele, que converte, Senhor. Por isso eu creio que muita gente vai se converter nessa manhã, Senhor. Muitas conversões acontecerão hoje, porque se a compreensão desse amor chegar, ó Deus, em cada casa, entrar agora ali, ó, em quem está ouvindo, passar por essa coisa tão natural de uma televisão, da tela de um computador, de um telefone, e entrar no coração, Senhor, vai fazer ecoar um novo cântico, Senhor. Oh Deus, recebe o louvor, a honra e a glória. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Senhor, que se levante na face da terra nessa manhã uma adoração de filhos ao Pai, ao pastor. Não uma porção de rezas, de orações amedrontadas. Não, Senhor. Que ecoe da terra para os céus um cântico de adoração ao nome daquele que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Toda adoração são próprias de ser do Senhor. Levantamos as mãos e adoramos, e bendizemos, e glorificamos, e te adoramos, porque temos uma relação pessoal com o Deus que formou tudo. A glória, Senhor, venha sobre a face da terra, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor, e adorações espontâneas e voluntárias da boca de crianças e de adultos e idosos, sejam agora louvados, seja o teu nome, Senhor. Quantas vezes nós ouvimos oração de repreensão deste mal,
mas tão poucas orações de apenas dizer: louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Grande é o nome do nosso Deus, poderoso é o Senhor, todas as coisas Ele faz segundo o beneplácito da tua própria vontade. Não há nada que possa alterar os planos do Senhor. Não há pânico no céu, e também não há pânico no coração daqueles que vivem o céu na terra, Senhor, daqueles que são do Senhor. Porque ainda que andemos pelo vale de sombra e de morte, não seremos assolados pelo pânico, pelo medo, pela angústia, pela solidão, pelo senso de desamparo, de desprezo, de esquecimento, porque o nosso Senhor, que é o nosso pastor, está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com o povo dele espalhado na face da terra. Recebe, Senhor, o jejum e a oração de milhares, de milhões, eu diria, de pessoas se dobrando nessa manhã. Recebe, ó Deus. A ausência do alimento não é para forçar o Senhor a fazer alguma coisa, Deus. É para dizer para nós que a nossa dependência não está naquilo que nós colocamos na boca, mas naquilo que enchemos a nossa alma. Recebe. Recebe como uma adoração ao Senhor. Não é como uma moeda de troca. Está aqui, agora faz isso. Não, é adoração ao Senhor. Se tivermos que ficar mais 90 dias, 100 dias em casa, louvado seja o nome do Senhor. Confiamos em Ti, ó Deus, como as ovelhas que estão naquele curral, naquele aprisco. Não se preocupam com a hora de sair para ir beber água ou de comer, porque o pastor, na sua bondade, sabe qual é o momento da interferência dele. Ô Espírito de Deus, começa a derramar agora paz e a Tua presença nesses lares. Obrigado pela nossa manhã, Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela personificação do Salmo hoje. Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor encha o seu coração. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê paz, shalom, paz que excede todo entendimento. E shalom não por ser uma palavra hebraica, não, é porque o significado de shalom abrange todas as áreas da vida. Paz seja convosco, paz seja com vocês. Jesus, ao se aproximar de seus discípulos, disse: paz seja com vocês. Senhor, ministra agora sobre nós mais do que uma bênção apostólica dada por um homem aqui nessa igreja, mas a Tua palavra dizer paz, sopra paz, fala paz sobre o povo do Senhor na face da terra, Deus amado. Paz seja sobre nós, paz seja sobre vós, paz do Senhor que excede todo entendimento. Guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós estaremos com Ele na eternidade. Não até o final dessa praga, dessa pestilência, desse vírus. Até o dia que estaremos com Ele, porque depois desse, vem uma outra tempestade qualquer, mas a paz jamais se afastará do nosso coração. E nós temos certeza, diga comigo, você, para a gente finalizar esse encontro: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mais uma vez, põe a mão no seu coração e diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus te abençoe, querido. O Senhor te guarde.
A graça e a paz do Senhor venha sobre todos vocês, no nome de Jesus. Nos acompanhem durante a semana, nas programações online que nós teremos. Vamos conhecer um pouco mais de Deus amanhã, 7h30 da noite, no meu canal do Instagram, no YouTube da igreja. O meu canal no Instagram é Manuel Oliveira NLC. Estudo bíblico amanhã. Quarta-feira, encontros em casa. Eu lidero a reunião de todos os pequenos grupos. Quinta-feira, estudo bíblico. Na sexta-feira, com o Meta Ananias aqui na igreja e a sua turma aqui do Spark, do Ignite, falando para os nossos jovens e adolescentes. E também, logo, logo, uma transmissão só para as nossas crianças. Deus abençoe do alto da cabeça à planta dos seus pés.